Olá, meus jovens! Hoje nós retomamos nossas aulas, certo? Nas últimas semanas nós fizemos as chamadas online com o intuito de revisar o conteúdo, resolver alguns exercícios e agora nós voltamos a ver matéria nova. No que a gente vai entrar hoje? Hoje o tema da aula vai ser o seguinte: Roma. A gente vai falar desde a origem, sendo que vocês vão ver que não se sabe muito sobre a origem de Roma, existe uma narrativa mítica, existe a tentativa dos historiadores de reconstruir essa origem de Roma. É um tema que não sabe muito bem ao certo, então ali desde a origem até o fim da monarquia romana. Já vou falar para vocês o que explica tudo isso. Só que no meio disso tem um problema, que é aquele: a gente já viu o fim do Império Romano, que é o último passo, a última etapa da história de Roma. E agora que a gente vai começar, por causa daqueles pulos que a apostila dá, que eu já falei para vocês. Por isso, hoje que a gente vai começar um assunto novo, é necessário pelo menos duas coisas. Primeiro, localizar Roma no espaço. Segunda, localizar Roma no tempo. Então, o que a gente vai fazer agora, antes que eu comece a falar exatamente do conteúdo aí da origem de Roma, é o seguinte: observem o mapa que vai aparecer aí na tela de vocês, que vai mostrar a localização geográfica de Roma, e para a gente também não pensar em Roma aqui na origem como um grande império. Na verdade, na origem, Roma nada mais é do que um pequeno povoado que vira uma cidade. Roma, antes de tudo, desde o passado até hoje, é uma cidade. Ela nunca deixou de ser uma cidade. Só que durante um tempo foi uma cidade que possuiu um grande império. Mas então, localização geográfica, e depois do mapa vamos ver uma linha do tempo para localizar aí Roma, e a gente vê como que Roma vai ligar tudo que a gente estudou, vai fechar os nossos estudos de história antiga e história medieval. Porque de história antiga a gente já viu a antiguidade oriental, do Antigo Oriente Próximo, que é ali Egito, Mesopotâmia, Fenícios. Aí depois a gente passou para a Grécia e a gente pulou para a Idade Média, fim do Império Romano e a Idade Média como um todo. Agora com Roma, a gente vai fechar a nossa linha do tempo. Então, observem o mapa que vai aparecer aí na tela de vocês. Então, ó, Roma ali em vermelho fica na Península Itálica, o que hoje é a Itália, certo? Se vocês olham no mapa, temos o Mar Mediterrâneo, Europa ao norte, África ao sul, Oriente Médio ali à direita. E então, ali na Península Itálica, no Mar Mediterrâneo, é onde ficava Roma. Mais especificamente, ali naquela parte vermelha que está pintada no mapa, essa região se chama Lácio, certo? Então, por isso que depois eles vão ser chamados latinos, e a língua deles, língua latina, porque a região onde Roma surgiu ali vermelhinho é o Lácio. Então, agora aparece aqui pra gente a linha do tempo da história romana. Se a gente comparasse essa linha do tempo com a história grega, a gente vai ver ali que os períodos finais, o clássico e o helenístico da história grega, coincide com uma parte ali da República Romana. Então, os romanos e os gregos, de certa forma, existiram juntos, existiram em um mesmo tempo, conviveram, tiveram relações. Não dá para a gente pensar apenas assim: história grega veio antes e depois, quando acabaram os gregos, entram os romanos. Não, na verdade, esses povos viveram, de certa forma, juntos. Porém, a história romana vai um pouco mais longe, porque os gregos vão ser dominados pelos macedônios, depois vai ter um período que vão ser dominados pelos próprios romanos. Então, a história dos gregos, enquanto um lugar independente, ela não vai tão longe. Agora falando da linha do tempo romana em específico, a história romana se divide em três etapas.
monarquia, república e império. O que a gente vai estudar hoje é a monarquia. Este período é o que a gente menos tem informações sobre ele. A própria fundação, que a gente coloca ali em 753 a.C., esse cálculo aí para determinar essa data está baseado muitas vezes em lendas, mitos, então as informações que nós temos sobre esse período não são extremamente precisas. Mas de qualquer forma, dizemos que ele começa com a própria fundação da cidade em 753 e termina em 509 a.C., com o início da República. Existe um golpe dos patrícios que dá início à República Romana. A República Romana, esse período central aí, é talvez o mais importante dos períodos de toda a história de Roma. E por fim, nós temos o Império Romano, que é sem dúvidas o mais famoso. Mesmo que a República seja o principal, onde mais coisas acontecem, onde você tem um auge, a expansão romana, por algum motivo o Império foi o período que ficou mais famoso. Geralmente, quando as pessoas falam de Roma, falam do Império Romano. Esses dois períodos aí, a República e o Império, depois a gente vai falar com mais detalhes neles. No momento, hoje, a gente vai falar da monarquia romana. Detalhe para o seguinte, vejam o último ponto dessa linha do tempo. 476, Odoacro depôs o último imperador. Ou seja, quando a gente acabar de falar de Roma, ali em 476, isso daí é o primeiro tema da Idade Média também. Por isso que eu disse que o ciclo vai fechar aqui. Então aí a gente já viu algumas informações sobre Roma. Em primeiro lugar, a localização deles, ali onde hoje fica a Itália, na verdade no mesmo lugar onde hoje ainda está a cidade de Roma, em uma região que se chama o Lácio. Tanto que os romanos, durante muito tempo, vão ser chamados o povo do Lácio. A língua romana que eles utilizavam vai ser chamada latim, a língua latina. Por que latim? Por que língua latina? É uma língua que vem do Lácio, é uma língua que se origina ali no Lácio. Uma curiosidade é que depois o latim vai dar origem a várias outras línguas. E essas outras línguas, às vezes, são consideradas flores do Lácio. E existe um ditado, na verdade, uma expressão que fala a última flor do Lácio. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas quando se diz a última flor do Lácio, o que está se referindo? A língua portuguesa que nós utilizamos para falar, porque ela é uma dessas línguas que se originou do latim. De certa forma, a cultura portuguesa também, em muito, está ligado ali com a cultura latina. Então vamos lá. Já falamos um pouco da localização e aqui a gente vai falar da origem até o fim da monarquia romana. Começando pela origem. Na origem, existe uma tentativa de reconstrução histórica de como provavelmente surgiu ali Roma. Mas as informações históricas, aquilo que a gente tem certeza, são poucas informações, não se sabe muita coisa. Além desta narrativa histórica precisa, que tenta buscar as provas para entender aquele momento, existe uma narrativa mítica sobre a origem de Roma. Esta narrativa mítica não corresponde exatamente aos fatos, só que eu vou trazer ela aqui porque a gente já trouxe mitos em outros momentos e vocês já estão cientes disso. Do quê? De que os mitos, mesmo que eles não narrem os fatos exatamente como eles aconteceram, na maior parte das vezes ele traz informações importantes para o povo que criou este mito, certo? Então, entendendo os mitos dos romanos, nós podemos entender um pouco os próprios romanos. Vamos lá, em linhas gerais. Na narrativa mítica deles, existia um cara que se chamava Enéas e que era o herói da Guerra de Troia.
Ué, peraí, Guerra de Troia não é lá com os gregos? Sim, esse cara aí participa da Guerra de Troia e depois ele viaja para longe e ele chega até o Lácio, ele chega ali na região da Itália e ele constitui um reino ali naquela região. Este reino aí não é Roma ainda e o poder vai sendo passado de pai para filho, de geração em geração. O que acontece? Mais ou menos depois de séculos, um herdeiro legítimo do trono, que se chamava Numitor, é deposto. Ou seja, as pessoas tiram o cara do poder para garantir que nenhum descendente dele voltasse à realeza, matam os filhos dele, matam toda a família dele e deixam apenas uma sobrinha dele viva, que era Lavínia, se eu não me engano. Não era Lavínia. Não lembro exatamente o nome agora dessa sobrinha dele. Mas então a sobrinha, descendente de Enéas, herdeira legítima ao trono, permanece viva. Ok. Neste momento, o deus Marte tem relação com essa sobrinha de Enéas, tem relação com essa descendente de Enéas e nascem gêmeos, Rômulo e Remo. Peraí, quem é Marte? Quem é o deus Marte? Na mitologia romana, deus Marte é o deus da guerra. Então, o deus da guerra se casa com essa descendente de Enéas, que era um herói da guerra de Troia, e eles têm um filho, certo? Rômulo e Remo, filhos do próprio deus da guerra. Ok, aí esses filhos são perseguidos, eles são abandonados, uma loba, segundo a lenda, pega eles para criar, dá para amamentar. Detalhe, ó, importante, loba é um símbolo de violência. O lobo sempre não, mas na maior parte das vezes ali na Europa é interpretado como um símbolo de violência. Então eles são amamentados, eles se amamentam da própria loba. Com o tempo, eles crescem e eles reúnem um exército mais ou menos composto quase apenas de homens, e eles saem da região onde eles estavam e vão para uma outra região deserta com o intuito de fundar uma cidade. Eles chegam nesse lugar aí, e aí Rômulo e Remo brigam, e eles começam a discordar em determinados pontos, e Rômulo mata Remo. Então o irmão mata o seu próprio irmão, Rômulo mata Remo, e aí ele funda a cidade de Roma. Esta é a origem mítica de Roma, que daí continuam o seguinte: depois que a cidade foi fundada, o que aconteceu? Ela era composta só de homens. Então eles organizaram um exército, foram para uma cidade vizinha, que era a cidade dos Sabinos, e houve então o rapto das Sabinas, que é um outro evento da mitologia romana, que é o seguinte: os caras chegaram lá, roubaram as mulheres da cidade, levaram para Roma, estupraram essas mulheres e fizeram com que elas se tornassem esposas deles. Ou seja, por que a gente está falando tudo isso? Ah, isso daí é só um mito sobre Roma. Mas isso diz muito sobre a cultura romana. Uma cultura predominantemente masculina, que, segundo a lenda, é filha da própria guerra e que tem a violência e que tem a guerra como seu princípio, como a sua forma de viver. Você tem irmão que mata o irmão, mulheres que são raptadas. Isto faz parte, de certa forma, da mentalidade do ser romano. Tanto que, se você analisa o latim, algumas palavrinhas revelam essa extrema valorização da violência que eles possuíam. Por exemplo, a palavra virtude significa ser bom, certo? Virtude tem o começo vi.
Vi é um radical que significa violência, força. Tanto que a própria palavra violência nossa vem disso, violência, que é a mesma palavra que eles usavam, mesma palavra não, mas tem a mesma raiz da palavra homem, homem no sentido masculino mesmo, que era vir. Vir é homem, violência, virtude, ser bom e virilidade. Ou seja, esta ideia de que o homem tem que ser homem e ser homem é ser violento, isso daí está completamente enraizado na mentalidade romana, dentro da cultura romana. E vocês, eu não preciso falar para vocês que isso passa ao longo do tempo. E de certa forma as culturas que surgiram dos romanos mantiveram ainda um pouco dessa mentalidade. Um pouco não, eu diria até bastante, até hoje. Vocês veem isso, vê dois moleques brigando, o pai vê e fala, nossa, mas eu quero que o meu filho ganhe, porque a violência se torna um valor. Hoje isso ainda existe, mas ali na época, durante toda a monarquia, toda a república, todo o Império Romano, isso vai ser um elemento marcante, vai ser fundamental. Por isso o mito, veja bem, ele não fala a realidade exatamente dos fatos, mas observando o mito, a gente entende um pouco como essa galera pensava ali naquele período. Então, essa daí é a origem mítica. Agora, indo pro que nós de fato sabemos sobre o período. É pouco. A gente sabe que ali na região existia um povo que era chamado etrusco. Eram os etruscos. E aí algumas tribos itálicas chegam na região. Os romanos vão surgir desta mistura, desta junção entre etruscos e itálicos. E a fundação da cidade ocorreu principalmente para que eles se defendessem de seus vizinhos. Os vizinhos também eram predominantemente etruscos, ou seja, a etnia, o povo era etrusco, e existiam várias invasões à cidade. Aí provavelmente eles tiveram que fundar essa cidade, organizar um exército para se proteger dos seus povos vizinhos. Por causa disso também, de terem etruscos e itálicos ali, etruscos e latinos, como vai ficar conhecido depois, eles se revezavam no poder quando a monarquia se estabelece. Então, basicamente, a origem, o que a gente sabe é isso. Alguns povos diferentes se juntam na região e fundam uma cidade, organizam uma cidade para proteção. Como que funcionava a política nessa cidade aí? Agora sim a gente explica a questão da monarquia romana. A monarquia romana funcionava da seguinte forma. Monarquia significa governo de um só, ou seja, existia um rei que governava Roma. Este rei não podia simplesmente fazer tudo o que ele quisesse, porque existia um grupo de anciãos, um grupo de pessoas velhas que se chamava Senado, certo? Senado significa grupo de pessoas velhas na língua romana. Era o conselho dos anciãos. E era necessário, não era necessário, mas era conveniente que o rei ouvisse os conselhos desses anciãos, certo? Então, existia, de certa forma, uma disputa de poder ali, um equilíbrio de poder entre o rei e o Senado. Com o tempo, vai surgir um rei que vai ser o último rei romano, que é quem? O Tarquínio. Detalhe, esse período da monarquia começa em 753 a.C., segundo a lenda, o primeiro rei é o próprio Rômulo, que matou o irmão e fundou a cidade. E agora o último rei vai ser Tarquínio o Soberbo. O que esse rei fez, esse Tarquínio o Soberbo? Ele começou a governar sem a ajuda do Senado. Ele começou a desobedecer às ordens do Senado, começou a mandar da forma como ele queria. Aí
o Senado romano e a elite romana, que a gente vai ver que se chama patrícios, eles organizam uma revolta, depõem o rei, tiram o rei fora da jogada e fundam a República Romana. Aí sim a gente vai entrar em um tema extremamente central, em uma política extremamente central dos romanos, que é a República Romana. Mas isso daí vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, basicamente, a monarquia romana tinha o rei e o senado que equilibravam o poder. Quando um rei Tarquínio, o soberbo, decide não obedecer o senado, existe um golpe que institui a república. Aí na república não vai mais ter rei, vai ser outro tipo de organização. A última coisa que eu tenho para falar assim dessa origem da monarquia romana é a divisão social que surge nesse período e que vai ser extremamente importante para a gente entender o conteúdo da próxima aula, que é o quê? A divisão entre patrícios e plebeus, certo? Esta divisão social surge já na monarquia romana. Quem eram os patrícios? Patrícios eram a elite romana, os proprietários de terra, eles que mandavam, que detinham o poder econômico e o poder político. E quem eram os plebeus? Eles eram chamados os clientes, a clientela. Por quê? Porque eles viviam do trabalho que eles realizavam para os patrícios. Eles eram como dependentes dos patrícios e, portanto, eles não tinham uma liberdade plena. Eles eram uma classe mais explorada. Então, essas duas classes sociais, patrícios e plebeus, é importante a gente ter em mente agora, porque lá na República isso vai começar a dar problema. Certinho? O que a gente tinha para falar sobre Roma hoje era isso. Falou!